Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto sobre os critérios da divisibilidade. E nesta aula, vamos ver esses critérios aí para as divisões por 5, 6 e 7. É importante que estejam aí com o livro aberto, na página 91, acompanhando esse conteúdo, assim também como o caderno de vocês, fazendo aí as devidas anotações, ok? Então vamos lá. Então, nessa videoaula, vamos ver aqui as divisibilidades por 5, 6 e 7. Já aprendemos aí que os critérios de divisibilidade são métodos aí que nos ajudam a verificar quando é que o número é divisível por outro, quando é possível efetuarmos uma divisão por um número natural. Tranquilo? Então, vamos aqui à divisibilidade. Ok? O critério de divisibilidade por 5 é: um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Pronto, simples. Qualquer número que terminar aí com 0 ou 5, vai existir aí a divisão por 5. Por exemplo, 320 divide por 5? Divide, pois termina em 0. 245 divide por 5? Sim, divide, pois termina em 5. 192 divide por 5? Não, pois o último algarismo aqui, ó, não termina nem em 0 e nem em 5. Então, de acordo aí com os critérios de divisibilidade, nós temos que 320 divide por 5, pois termina em 0. 245 divide por 5, pois termina em 5. E 192 não divide, pois o último algarismo aí é o número 2. Entenderam? Pronto, é isso. Aqui, gente, a resolução, fazer realmente a divisão, tá? De 320 por 5, não é aqui o objetivo da nossa aula. O objetivo da aula é verificar se o número é divisível, tá? Por esses critérios. Tranquilo? Muito bem. Agora, vamos à divisibilidade por 6. O critério é o seguinte: um número é divisível por 6 se ele é par e se a soma de seus algarismos é divisível por 3. Então, olha só. Se eu preciso que na divisão por 6 o número ele seja par, então eu posso pegar lá a definição da divisibilidade por 2, pois todo número divisível por 2, ele precisa ser par. E aqui, ó, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Então, gente, a divisibilidade por 6 é a junção aí da divisibilidade por 2 e 3 ao mesmo tempo. Entenderam? Então, vamos aos exemplos. Olha só, eu tenho aqui o número 756. Será que ele divide por 6? Bom, ele passa na primeira fase, pois ele é um número par. Ele termina aqui em 6. Se ele é um número par e termina em 6, agora eu vou fazer a segunda fase, que é a soma dos algarismos e verificar se divide por 6. Então, vamos fazer a soma aqui dos algarismos, ó. Eu vou ter... Os algarismos são 7 mais 5 mais 6. Fazendo aqui, gente, a soma desses algarismos, 7 mais 5 mais 6, isso daqui dá 18. Não é isso? Pronto. Esse número 18, ele divide por 3? Sim, divide. Vocês conseguem verificar lá na tabuada que há essa divisão aí. Se 18 divide por 3, e como esse número aqui, ele é par, então 756, sim, ele vai ser um número aí divisível por 6. Entenderam? Muito bem. Então, vamos aqui agora ao segundo exemplo. 527 divide por 6?
Bom, veja só, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se esse número é par. Como ele termina em 7, pronto, eu já sei que ele não é par e não preciso nem verificar a segunda fase, que é a soma dos algarismos, pois pela primeira já não passou. Então, 527 não será aí divisível por 6, ok? Agora vamos aqui para o número 122. Primeiro verifica se o número 122 é par. Sim, ele é par, pois termina em 2. Agora vamos para a segunda fase, que é a soma dos algarismos, e verificar se esse número divide aí por 3. Então, vamos somar aqui os algarismos. Os algarismos do número 122 é 1 mais 2 mais 2, tá? Fazendo a soma aí, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 2 dá 5. Aí, vamos analisar. 5 é o número divisível por 3? Não, não dá para dividir, né? Até porque 5 é um número primo. Então, o número 122 não vai dividir por 6, pois pela fase que a gente fez aí, da soma dos algarismos, não deu um número aí divisível por 6. Entenderam? Então, verificar se o número ele é divisível por 6, o primeiro passo é verificar se ele é par. Se ele for par, você vai para a segunda fase, que é a soma dos algarismos. E o resultado dessa soma dos algarismos tem que ser o número divisível por 3. Se esse número não dividir por 3, então o número total aqui, ó, o número inicial, não vai dividir. Se na soma dos algarismos o número for divisível por 3, então o número ao qual a gente estava se referindo aí no início vai sim dividir por 6. Entenderam? Muito bem. Vamos aqui agora aos critérios de divisibilidade por 7, que diz o seguinte: para sabermos se um número é divisível por 7, devemos dobrar o algarismo das unidades e subtraí-los do que resta do numeral. Se o resultado for divisível por 7, então o numeral de origem também é. Então, veja só, vamos entender isso aqui através de exemplos. Olha só, eu tenho um número 203 e eu quero verificar se ele divide por 7. O que é que eu vou fazer primeiro, tá? Para saber se o número é divisível por 7, pronto, eu vou fazer isso aqui, ó. Devemos dobrar o algarismo das unidades. Então, vamos fazer esse primeiro passo aqui, ó. Ó, vamos dobrar o algarismo das unidades, tá? Então, vamos fazer esse primeiro passo. Quem é aqui, nesse número, o algarismo das unidades? Ó, unidade, dezena, centena. Então, o algarismo da unidade é o número 3. Vou destacar aqui, tá? O número 3 é o algarismo das unidades. Se ele usa a palavrinha lá no texto, tá? Lá na definição do critério, dobrar, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse algarismo das unidades e vou dobrar ele. Dobrar não é por 2? Não é uma multiplicação por 2? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar 3 vezes 2. Isso daqui dá 6. Não é isso? Pronto. Então, a gente já fez aí o primeiro passo, tá? Que é dobrar aí o algarismo das unidades. Agora, vamos fazer o segundo passo, que é o quê? Subtrair do que resta do numeral. Então, agora, gente, nós vamos aqui, ó, subtrair do valor que restou lá no numeral. Quem foram aí os valores ou o valor que sobrou? Vou destacar aqui, ó, foi o número 20, não foi o valor que sobrou aí? Pronto, então eu vou subtrair esse valor, né, que é o dobro da minha unidade,
por esse valor aqui. Então, teremos aí, ó, 20, que foi o numeral que sobrou lá, 20 menos 6. Fazendo aí essa subtração de 20 menos 6, isso daqui dá 14. Aí, vamos verificar, tá? Esse é o número aqui que a gente vai estar analisando, que foi o resultado aí de quando a gente dobrou o resultado e de quando a gente fez esse processo. Deu aí 14, tranquilo? Aí vamos analisar. 14 divide por 7? Sim, divide. Então, 203, que é o número aqui de origem, também vai dividir por 7. Então, existe aqui a divisão. Entenderam? Pronto. Então, é assim que vocês vão fazer na divisibilidade por 7, tá? De uma maneira mais resumida, você vai fazer o seguinte. Pega o último número, multiplica por 2. O resultado, pega os valores que sobraram e subtrai por ele. Se o resultado final aqui der um número divisível por 7, então o número de origem também vai dividir. Entenderam? Muito bem. Bom, visto aí esses 3 critérios de divisibilidade por 5, 6 e 7, agora vocês vão resolver essa tarefa, tá? Vocês vão resolver da mesma forma que a gente viu aí na tarefa das divisibilidades por 1, 2, 3 e 4, ok? Vocês vão copiar esse quadro no caderno, fazer o desenho com régua, tudo muito bem organizado. E aí, vocês vão completar esse quadro com esse símbolozinho de certo nos divisores dos números ao lado, tá? Por exemplo, 294 divide por 5, se dividir, marca, se não dividir, deixa em branco. Divide por 6, divide por 7, e aqui vocês vão colocar aí a justificativa, tá? Como na divisibilidade por 6 e por 7 envolve aí um pequeno cálculozinho, esse cálculo, se vocês colocarem aqui na justificativa, já é válido, ok? Entenderam? Pronto. Então, isso aqui, como vocês já fizeram um modelo como esse na última aula, agora a gente só vai fazer com essas divisibilidades com números diferentes. Tranquilo? Então, agora é com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula.